O texto da nossa meditação foi lido, Mateus 17. A transfiguração. Vamos orar. Nosso Pai, ninguém entende a sua palavra a não ser por revelação do Teu Espírito Santo, que habita em nós, que foi enviado ao mundo para revelar Jesus Cristo. Que Ele possa operar neste lugar, nos ouvintes, no pregador, não só aqui, mas em todo lugar do mundo, que há uma verdadeira exposição da Tua palavra. O Espírito guia o Teu povo a toda a verdade. E não só o Teu povo, mas os ouvintes não convertidos, para que eles encontrem Jesus e o recebam como Senhor e Salvador. Abençoe também aqueles que estão lendo a palavra do Senhor, que o Senhor possa guiá-los a toda a verdade. Amém. Apresento também a nossa irmã Itana, a sua saúde, tenha compaixão dela, perdoe seus pecados, ó Deus, e ordena a bênção da cura, segundo a sua vontade para a tua filha. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um evento singular. Não há outro evento maior que Cristo possa ter manifestado aos discípulos, em especial a 3, do que esta transfiguração. Ele operou muitos milagres, ele falou grandes verdades, e através desses milagres e das verdades, ele manifestava quem ele é. Mas era tudo obra do Espírito Santo nele. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e ajudando os oprimidos do diabo. Porém aqui não. Aqui é algo singular, maravilhoso, porque aquilo que ele é Deus, o Deus encarnado, mas quando ele tomou a forma humana, ele optou em não manifestar sua natureza divina. Ele, sendo Deus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele oculta de maneira proposital. Ele se faz homem, literalmente, e vai até a morte e morte de cruz. Porém, aqui, na transfiguração, há algo espetacular. Diz que 6 dias depois daqueles eventos que nós já falamos anteriormente, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele estava revelando a sua natureza divina, quem de fato ele é. Ele começa a manifestar no seu corpo, ele brilha, lembrando o texto de Moisés, que o rosto de Moisés brilhou, né, por causa daquele encontro com a divindade. Só que Jesus brilha todo, e tudo que há nele começa a brilhar também. Todo ele começa a resplandecer como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em outras palavras, os discípulos na terra viram a glória de Jesus. Cântico que, da passagem que o reverendo Cândido leu, de Apocalipse, onde alguém diz: verei Jesus assim como ele é. Seus cabelos brancos como algodão, seus pés como latão reluzente. Nós, e como esses discípulos, nós veremos a Jesus como verdadeiramente ele é, o Jesus glorificado. É interessante que você vê resplandecente como o sol, é quando vai para o caminho de Damasco. No caminho de Damasco aparece uma luz mais brilhante do que o sol. É Jesus aparecendo glorificado para o apóstolo Paulo, para Saulo de Tarso.
Então, no estado de humilhação, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, que a grandeza do Filho, a glória do Filho de Deus, foi manifestada temporariamente para as suas testemunhas, João, Tiago e Pedro, porque na forma humana, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que pudesse desejar. As pessoas censuravam ele. Como é que você diz que é Deus sendo homem? Eles não viam a glória de Jesus. Então, no estado de humilhação, é quando ele toma a forma humana e vai até a morte, morte de cruz, e fica sepultado durante 3 dias. No estado de humilhação, o Filho de Deus ocultou sua divindade, não revelou a sua divindade. Como eu falei anteriormente, diz o profeta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então ele não manifesta a sua glória. O discípulo de Cristo devem, à semelhança do Filho, ter a mesma atitude perante o mundo. Vocês já viram que algumas pessoas dizem: eu sou filho de Deus, eu sou dono do mundo, né? Se Deus é dono de tudo, eu sou dono dessas coisas todas. Jesus nunca que agiu desta maneira. Ele era dono de tudo, por ele fez todas as coisas foram feitas por ele, contudo ele não usou dessa sua autoridade, né? Nós precisamos ter essa atitude humilde do Senhor Jesus, que era Deus, que se fez homem, mas não exigiu tal reverência dos homens. Por isso o apóstolo Paulo fala à igreja que havia pessoas que se estavam achando grandes, 2 irmãs que brigavam dentro da igreja. Paulo diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós gostamos de dar ênfase: olha, respeite a minha posição, eu sou pastor, sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente sempre quer a nossa honra. Jesus não usou desse tipo de artifício, não apelou para esse tipo. Ele esperou que alguém o reconhecesse e o aceitasse voluntariamente. O discípulo de Cristo deve manifestar a filiação divina, não através do requerer ou exijo, mas pelas obras. Vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Não é por exigência, não é por decreto, não. É através do comportamento, é através das obras, que os homens devem nos reconhecer como de fato Filho de Deus. A grandeza ou a glória do Filho de Deus sobre Moisés e os profetas. Vejam, ele diz que quando ele se transfigurou, versículo 3, eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Nós não sabemos como é que eles, o narrador, ou o próprio Pedro, mais à frente, vai falar de Moisés e Elias, se não tinha foto. Hoje a gente vê umas fotos, né, do pastor pequeno e tal, mas não tinha foto naquele tempo. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Então, a não ser que na conversa, eles se apresentando, os discípulos viram, né? Nós não sabemos perfeitamente, mas diz aí que foi Moisés e Elias. Veja que não é Jesus que está falando com Moisés e Elias, é justamente o oposto. Moisés e Elias que estão falando com ele. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Eles glorificaram a Jesus, eles falaram de Jesus.
quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele fala claramente, dizendo que Moisés, Salmos e os profetas testificaram de mim, falaram a meu respeito. Moisés e os profetas são apenas instrumentos de Deus, mas Jesus Cristo é o próprio Deus. Por isso, santos irmãos, que participar da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Então, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos profetas, a Elias. Por isso, eles estão falando com Jesus. Moisés e os profetas apontam para o Salvador, mas Jesus é o Salvador encarnado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas ficavam confusas, porque como você, sendo homem, está dizendo uma coisa dessa? E o próprio Jesus falando, mostrando que de fato os profetas e Moisés falaram dele, diz: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Moisés e os profetas falaram da promessa, mas Jesus é a promessa encarnada. Quando Natanael, nós vimos o encontro, Filipe disse: encontramos o Messias, aquele que Moisés falou, Jesus de Nazaré. Aí ele disse: Nazaré, meu filho, peraí, não tem uma cidade melhorzinha não? Não é Nazaré? Porventura pode sair alguma coisa que preste de lá? Aí Natanael diz: venha e veja. E quando ele chega, o Senhor disse: eis aí um homem que é correto e que é direito. Ele aí pergunta: de onde o Senhor me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu te vi ali na figueira. Ah, meu Deus, o Senhor é o rei, o mestre, o rei de Israel? Sabe por que eu te vi debaixo da figueira? Você está me crendo? Maiores coisas do que essa você vai ver. Louvado seja o Senhor. A grandeza do Filho, a glória do Filho de Deus, gera alegria nas suas testemunhas. Então disse Pedro a Jesus, ele está vendo a glória, está vendo Moisés, está vendo Elias, o brilho do Senhor. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estar aqui, vendo a glória do Senhor. Meus irmãos, como é bom ver a glória do Senhor. Quando a pessoa tem a visão da grandeza de Jesus, sempre vai ser considerada uma coisa boa, maravilhosa. A visão da grandeza de Jesus vem através da revelação do Espírito Santo da palavra. Eles não sabiam até aquela hora que Jesus transfigurou. Ou na passagem anterior que nós falamos, quando Jesus pergunta: o que estão dizendo a meu respeito? Disseram: são os profetas que ressuscitou, Elias, Jeremias, e vocês? E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E aí Jesus diz: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou. Então, quando o Pai revela pela sua palavra e pelo seu Espírito, nós podemos ver como Jesus é grande, muito grande, poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. Indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, como eu falei, eles falaram disso, né? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério,
outrora oculta, qual Deus preordenou desde a eternidade para a sua glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo a revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, por que você conhece Jesus e está aqui? Porque foi revelada a você a grandeza de quem Ele é. É por isso que a gente se achega para Jesus e fica assim, como é que esses homens que têm entendimento também não se achegam a Jesus? Mas porque só pode ser por revelação. A visão míope do Senhor Jesus nos intimida e nos desanima. Veja, toda a nossa celeuma, todo o nosso abatimento se dá porque essa visão de Jesus nossa é prejudicada. Lembram? Pedro afirmou que Jesus era o Filho de Deus. Foi a glória máxima. Mas logo em seguida, quando Jesus disse, eu vou morrer, aí Pedro chamou Jesus e disse o quê? Jesus, não, tenha dó de ti, não, isso não vai acontecer. E o Senhor disse, arreda-te, Satanás. Quer dizer, o homem que teve um vislumbre da glória de Deus, logo depois perdeu a visão. Então essa visão nossa é afetada por causa das tentações e provações, então a gente perde a visão de quem é Jesus, de fato e de verdade. Então quando nós não temos essa visão da glória de Jesus, do conhecimento de Jesus, nós nos perturbamos. Lembram? No temporal, houve o vento e o temporal, os discípulos entraram em desespero, e ali haviam pelo menos 4 pescadores, todo mundo em desespero. Acordaram o mestre aquietou o vento, o mar ficou tranquilo, e Jesus então se dirigiu a ele e disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diz a palavra, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perderam o quê? A visão. Não tinham uma visão de quem Jesus era. E porque não tinha visão, eles se perturbavam. Mas quando tem a visão, nós dizemos assim como Pedro, bom estarmos aqui. A visão da grandeza de Jesus precisa ser conservada e aumentada para a permanência da alegria. Quando a gente perde visão, é o termômetro, está triste, está abatido, a não ser que seja uma questão de saúde, mas se você é um crente e não está com problema de saúde, está assim, está perdendo a visão do Senhor. Porque quando tem a visão do Senhor, não fica assim. Por isso, Pedro diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Precisamos amadurecer. Isso vem através do estudo da palavra, através da oração, nós precisamos nutrir mais. A grandeza do Filho de Deus gera alegria nos discípulos, mas gera alegria também no Pai. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vinda da nuvem uma voz que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não só os discípulos se alegram, mas também o próprio Pai se alegra com o Filho. O Pai tem alegria pelo Filho, tem prazer no Filho. E por que o Pai tem prazer no Filho? Porque o Filho obedece plenamente ao Pai. O Evangelho de João registra. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esta é a razão porque o Pai tem prazer no Filho, porque o Filho é plenamente obediente. Diz que é obediente até a morte e morte de cruz. A alegria do Pai pelo Filho reside em sua expiação.
O fato dele ter morrido ali foi um prazer para o pai. Você diz, como, pastor? Como é que um pai tem prazer na morte do filho? Diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A morte era importante porque ia salvar os homens da perdição eterna. Então Deus teve prazer na morte do Filho para a nossa salvação, porque Ele quer todos nós na sua presença. A alegria do Pai pelo Filho reside na exaltação do Filho pelo Pai. Ele se esvazia, ele morre, e agora Deus o exalta. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, porque Ele deu o nome acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. O Pai o exaltou sobremaneira, deixou o Filho humilhar, depois o ergueu com poder e glória. E Ele agora tem todo o poder nos céus e na terra. A grandeza do Filho de Deus deve ser o foco das testemunhas de Jesus. Vejam, falava ele ainda 5, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que lhe dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Leamos os 6 e até o 8. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Desapareceu Moisés, desapareceu Elias, a nuvem, a voz, tudo desapareceu, só ficou quem? Jesus. Eles viram Jesus. A grandeza do Filho deve ser o foco. Nós precisamos olhar para Jesus. Já disse o texto, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhemos primeiro para nós mesmos, porque olha, não brinque não, se você olhar para você, você não vai entrar. Ninguém aqui entra, começar por mim. Não dá para entrar, porque há pecadinho, há pecadão, há pecado oculto, há pecado visível. Se for por causa de pecado, pode ter certeza, a porta está fechada para nós. Olhai para mim e sede salvos, todos moradores da terra, olhando para Jesus, né? Olhai para mim, olhe para Jesus e você entrará na glória eterna. Não olhe para os adversários, mas olhemos para Cristo. Sim, os adversários são grandes, o diabo, o seu exército, a carne, o mundo, mas diz a palavra: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os homens no deserto, nós vamos para a terra prometida, mas a questão é o seguinte: lá tem o quê? Gigantes, nós somos como gafanhotos, eles são grandes, nós não vamos poder entrar. Claro, eles olharam para si, mas Caleb e Josué olharam para Deus, e eles entraram na terra prometida. Não olhemos esporadicamente para Jesus, de vez em quando eu vou olhar para Jesus, não, olhe sempre, continuamente, não tire os olhos de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fadigueis, desmaiando em vossa alma. A grandeza do Filho de Deus deve ser anunciada pelas testemunhas de Jesus. Versículo 9: e descendo eles do monte,
ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão. Então, durante um período, os discípulos não podiam contar essa experiência. Mas diz o texto: até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Isso já aconteceu. Ele está à direita do Pai. Então, agora nós, testemunhas de Jesus, precisamos dizer ao mundo da grandeza de Jesus. Precisamos dizer a ele que Jesus é grande. Primeiro, devemos dizer a grandeza de Jesus, que ele é o único Salvador. E em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É esse nome que nós precisamos anunciar. Precisamos dizer que esse Jesus vai retornar com poder e grande glória. Diz o texto sagrado: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É o brilho do Senhor Jesus Cristo invadindo esse planeta, e quem não teme ao Senhor vai tremer de medo e tentar fugir da presença do Todo-Poderoso. Precisamos dizer a este mundo que esse Jesus é o juiz de toda a terra. Ele vai julgar todos os homens. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Anuncia a todos em todo lugar que se arrependa, porque vai julgar o mundo através de um varão que destinou, ressuscitando dentre os mortos. A grandeza do Filho de Deus deve ser precedida pela sua humilhação. Versículo 10 diz: mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Quer dizer, antes que o Messias se manifeste. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele se refere a João Batista. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, mataram João Batista. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, antes de Jesus manifestar a sua glória, quem de fato ele é, ele precisava ser humilhado, ele precisava sofrer. O estado de humilhação de Cristo envolve, desde a sua encarnação até a sua sepultura. O estado de humilhação de Cristo envolve receber a maldição de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O estado de humilhação de Cristo envolve ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte por certo tempo. Alguém disse: vencemos, ele está morto, não vai mais erguer. Mas ao terceiro dia, ele voltou à vida para a glória e honra do Pai Celestial. Meus irmãos, verei Jesus assim como ele é. Nós veremos Jesus, Jesus glorificado. E vai ser um dia ímpar para nós. A alegria vai inundar o nosso coração para sempre, por toda a eternidade. Agora, é preciso que você conserve olhar nele, que você não desvie o olhar dele, continue olhando para Jesus. Poxa, pastor, mas está difícil, a minha vida está complicada. Lembre que o Senhor também teve uma vida muito complicada aqui na terra, tanto é que ele morre com morte de cruz, uma morte vergonhosa, humilhante, mas ele disse: eu não estou só, o Pai sempre está comigo. Deus estará conosco, irmãos. Sustentemos a nossa fé, que Deus nos abençoe. Deus é bom todo o tempo, tem cuidado de nós. Esse alimento que vem direto do trono da graça de Deus para aqueles que ouvem. Quem está alegre aí, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos entoar o hino de número 295.
Esse momento é um momento